Juliana Zancanaro, invadindo os canais de novo da Alexandria, Conta e Cria, para conversar com mulheres que ainda fazem história. Hoje eu tenho a honra de conversar com Gisele Santoro, mestre em balé, coreógrafa, professora, responsável não só pela formação, como por fomentar a carreira de inúmeros bailarinos e da cultura em geral. Gisele atuou nas melhores escolas e instituições do mundo e escolheu Brasília como palco de sua arte. Ela é idealizadora e diretora de diversos projetos culturais, em especial do Seminário de Dança de Brasília. A sua história se mistura com a nossa, a começar por ter dançado no evento comemorativo da inauguração de Brasília. Bem-vinda, Gisele. Muito obrigada. Bom, em nosso imaginário, essa inauguração, esse espetáculo de inauguração aconteceu no Teatro Nacional. Mas, na verdade, o teatro só foi inaugurado 21 anos depois por... Foi em cima do Congresso. Isso. Então, onde aconteceu? Em cima do Congresso? Em cima do Congresso, a gente dançou ali em cima, naquela rampa que vem. Né? Foi um espetáculo. Naquela época, quem organizou isso foi o Schenker de Garcia, que era um produtor carioca, que fazia geralmente shows de vedete, shows assim, musicais. Ele contratou bailarinos do Municipal, um deles fez a coreografia, e nós viemos avião da FAB, porque não existia nem sequer aviões normais, né? A gente veio em avião da FAB, e para mim foi muito interessante também, porque eu vim dançar, mas ao mesmo tempo minha mãe, que era diretora da Câmara, já estava aqui desde 57. E meu tio, que era vice-presidente da Câmara, também já estava aqui. Então, meus colegas que todos ficaram no hospedagem, uma coisa que eles arranjaram, um pequeno hotel, e eu ainda pude visitar meus tios, meu tio, minha mãe e tal, e ver um pouco a cidade, porque com o carro deles eu pude passear. O resto ficou presinho lá, depois do ensaio do espetáculo. Foi uma coisa muito interessante essa inauguração assim, né, com dança e tal, foi realmente muito bonita. E eu não tinha a menor ideia de que eu vinha para Brasília, né? Eu era bailarina do Municipal, né? E trabalhava no Rio e já estava começando a dar aulas também. Sempre me interessei por isso, né? Pela parte teórica e tal da dança, sem ser somente de me exibir, mas também de trabalhar com outras pessoas nessas partes. História e metodologia, essas coisas, né? Mas a diretora do Municipal, Eugênia Feodorova, deixou o teatro para fundar a Fundação Brasileira de Balé, uma companhia privada sustentada por milionários, né? E me convidou, e eu me admirei, eu não era aluna dela, e nessa época ela me fez o maior elogio que alguém já me fez, e eu não dei o menor valor. Quando ela me chamou para trabalhar com ela, ela disse: "Ei, Gisele, eu queria que você viesse trabalhar conosco e tal." Ela me respeitava muito, exatamente pela parte cultural minha. Mas você sabe, você nunca vai ser a bailarina que você sonha. Bailarina tem muitas, você é a única que vai me substituir. Na hora, quem me interessava substituir ela? Eu queria dançar, é claro, né? As lágrimas vieram e eu pensei por dentro uma frase que depois ficou famosa, porque em várias ocasiões eu usei: "Me espera." 3 semanas depois ela chamava as pessoas para vir me assistir, dizendo o quanto que eu tinha progredido. Uhum. E ficamos amicíssimos. E o Cláudio tinha vindo para Brasília, do exterior, né, para montar o departamento de música. E ele queria, era muito amigo dela. Departamento de Música na UNB. Da UNB, desculpa, Departamento de Música da UNB. Ele era muito amiga dela, esteve lá assistindo os ensaios e estava encarregado também de fazer um pouco uma vida artística na cidade, trazer músicos para tocarem, as coisas assim. E ele contratou a companhia para se apresentar no Teatro da Escola Parque. E foi assim que eu conheci ele. Ele não tinha, os apartamentos não estavam liberados, a grande maioria ainda. Os professores da universidade ficavam hospedados no que atualmente é o Centro de Dança. Aquilo chamava-se Alojamento da Petrobras. Foi um prédio que a Petrobras fez porque obviamente o presidente da Petrobras estava aqui,
Mas o pessoal que estava espalhado pelo Paris tinha que vir tratar na parte federal e não tinha onde ficar. Então eles construíram aqui ao lado da Petrobras, tinha 10 quartos em cima, com banheiro e tal, armários, tudo certinho, né? E o Cláudio morava lá. E foi assim que eu conheci ele. Eu fui com a Eugênia Feldorova lá na casa, no quarto dele e tal, não sei o que, e dancei, né? E devo ter impressionado, né? E foi uma coisa assim muito impactante a presença dele para mim, entendeu? Eu era casada, eu morava casada com Oscar Castro Neves, dos fundadores da Bossa Nova, que continuou meu amigo e era amigo nosso a vida inteira, né? Quando eu conheci o Cláudio, a música dele, aquela coisa, foi um impacto muito grande. Eu cheguei no Rio, virei para o Oscar e disse: Oscar, conheci o Cláudio Santoro lá e acho que eu vou me apaixonar. E o Oscar disse: se eu fosse mulher também me apaixonava, Gisele. Que ótimo. Ele era fã absoluto do Cláudio. E acabou que acabei vindo para Brasília, porque o Cláudio estava fundando o departamento e não era só trazer os professores, que a gente viajou o Brasil inteiro para escolher gente para trabalhar aqui, mas também toda a parte de biblioteca, de coisas assim, não tinha nada. E naquela época, não sei se você sabe, que o departamento de música dava aula até para criança de 4 anos. Uma universidade. Fazia iniciação musical, com equipamento especial, com professores especialistas nisso. Uma coisa maravilhosa, né? E aí, nós fomos a convite da universidade. O Cláudio não podia ir, porque ele era comunista, e não entrava nos Estados Unidos. Aí o Departamento de Estado americano chamou ele, junto com a Universidade de Brasília, e financiaram em Itamaraty o departamento da viagem dele pelos Estados Unidos e pela Europa inteira, junto comigo, para a gente conseguir esse equipamento. Então nós ficamos uns 6, 8 meses viajando, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Espanha, Dinamarca, tudo. Vimos tudo, em cada lugar a gente pegava gravações, partituras dos compositores do local, entendeu? Fazia trocas, né, para eles virem aqui também, aquela coisa. Foi muito importante. Eu acabei ficando, por causa, depois dessa viagem, me instalei diretamente aqui e fiquei aqui. Né? E fomos casar oficialmente muito mais tarde, mas eu já me instalei com ele aqui e passei a ser a senhora Santoro. Claro, essa viagem foi antes ou depois do exílio? Antes. Foi antes do exílio? O exílio foi só depois de 64. Isso foi no fim de 62 até fim de 63. Quando a gente voltou em novembro de 63 para organizar tudo, já estava a coisa fervilhando aqui, né? Em 64 houve a crise, né? Em março, e 280 professores, inclusive o Cláudio, pediram demissão e com isso nós tivemos que ir para o exílio. Eu junto do departamento de música estava sendo organizada a escola profissional de dança. Sim. Entendeu? Que a Eugênia Feldorova ia ser a diretora e eu era assistente. Né, a assistente dela, a segunda, né, porque música e dança através da ópera, dos balés, tudo estão sempre muito juntos, né? Infelizmente a coisa nunca teve várias vezes para acontecer em cada governo, mas sempre mudava o governo e aí o que entrava não queria. Na volta do exílio teve essa promessa também tive a promessa, nós voltamos por causa disso. Para o Cláudio inaugurar o teatro, né? E para eu fazer o corpo de baile do teatro e a escola profissional, que ia funcionar no centro de dança e na escola de música. Somente na escola de música. Eu não sei se você conhece que no segundo andar do auditório, na escada que sobe, lá em cima tem 2 salas de balé. Sim. Foram feitas para mim. Para fazer, inclusive, ver televisão. Chegou lá, minha filha dançava no exterior, né? Tinha escala, grupo de dança no exterior. Então eles filmaram aquela coisa toda e foram feitos de acordo com as minhas considerações. Infelizmente, nós tivemos naquela época 2.500 alunos inscritos. Chegamos a fazer exames físicos, exames de musicalidade, mas eu me recusei a fazer exame de dança sozinha. A minha equipe não tinha sido contratada
E eu achei que era muita arrogância eu sozinha decidir. Burrice minha, se eu tivesse feito, a escola tinha começado e eles não podiam parar. Como faltava a prova principal, que era a dança, entendeu? Mudou o governo e o governo, a fulana que entrou, cortou. E na sequência, não conseguindo fundar o Corpo de Baile de Brasília, a senhora então funda a sua própria escola. Mas o Cláudio conseguiu fazer a orquestra por causa da inauguração do teatro. Como teve a inauguração do teatro antes da crise, tudo isso, né? Antes da ditadura, pararem com a coisa, ele teve que ganhar, conseguir um patrocínio para contratar uma orquestra. Formou uma orquestra que tocou nessa inauguração e que depois, mesmo com a mudança de governo, já tinha feito tanto movimento na cidade que o governo resolveu absorver. Então a orquestra ficou, que exige até hoje, e que leva o nome dele. Sim. Né? Mas o Corpo de Baile, que não tinha começado, não entrou. E foi uma pena muito grande, porque nós tivemos que fazer um projeto que foi genial. Genial, genial, genial. Naquela época o Brasil tinha vários acordos culturais com países do mundo inteiro. Bélgica, Estados Unidos, França, em todo lugar. E o projeto que o Cláudio comigo, nós fez, para montar toda a estrutura do teatro, o corpo de baile, a parte de figurinos, a parte de cenários, tudo isso, né, formar através desses convênios. Por exemplo, a parte de iluminação tinha sido comprado na Bélgica e nós tínhamos um convênio cultural. A ideia era você trazer um dos iluminadores belgas para ensinar 20 candangos. Perfeito. Como mexer naquele equipamento e virar iluminador. Porque não tinha escolas no Brasil que ensinassem essas coisas. E isso foi, nós trouxemos de Leningrado para ensinar a fazer roupa de dança. Botamos numa academia lá da periferia, chegamos a fazer uma demonstração lá no teatro, com o pessoal todo vestido, com aquelas fantasias, não só os chuchus, mas todo o resto, né? Trouxemos, quer dizer, de cada país a gente ia trazer maquiador, figurinista, cinegrafista, entendeu? E professor de dança, tudo, né? Mestre de balé, essas coisas todas. Infelizmente, a desgraçada engavetou o projeto e a coisa ficou parada e ninguém assumiu. Foi uma pena. Você imaginou, se Brasília tivesse tido essa formação, nós tínhamos, dentro do projeto, nós tínhamos, por exemplo, toda a parte de anatomia ser dada pela Universidade de Brasília. Professor de balé tem que ter noção dessas coisas. Claro. Entendeu? Perfeito. Toda a parte de vestuário, dessas coisas e tudo, ia ser por um desses grandes mestres. As embaixadas ficaram em fogo, né? Inclusive tinha a embaixatriz da Holanda, nossa, ela chegou a arranjar cenário, roupas, vir fazer cenário pra gente, para espetáculo nosso, depois do seminário, então ficou alucinada com essas coisas, porque, obviamente, você faz esse intercâmbio cultural, não é só o Brasil que ganha, é claro que os outros países também ganham, que vêm para cá, né, para mostrar, para fazer a carreira deles também deslancha mais ainda, né? Então foi um pecado muito grande, foi uma pena muito grande, porque a gente... mas sempre acontece essas coisas. Eu vou contar uma coisa que aconteceu bem tempo depois, já na época que eu fazia o seminário, eu planejei uma coisa que se chamava-se Feira Internacional de Dança e Cidadania. De dança, Feira Internacional de Hip Hop e Cidadania. Qual era a ideia? Lá no centro de convenções, e somente na parte da Secretaria de Cultura, né, fazer uma grande feira, porque eu digo, todas as tribos têm uma roupa, não tem? O pessoal do hip hop também. Mas não tem tantas lojas assim para fazer desfile. Mas tem no Brasil e tem na América Latina inteira.
Então esse pessoal vinha para cá, era para acontecer na época do Natal. Vinha, montava lá o seu stand, as suas roupas, sapatos, botas, bermudas, o que fosse. A gente ao mesmo tempo fazia muitos shows de hip hop, concurso, entendeu? Ia ter restaurante, ia ter essas coisas teve. E essa cidadania era que nós íamos botar na hora em frente ao centro de convenções, dando documentos, essa coisa toda. O exército dando explicações sobre, sabe, coisas todas de segurança, de coisas assim, entendeu? Então toda garotada que fosse para lá ia ter um outro. E grandes personalidades da política e da cultura fazendo palestras sobre cidadania, sobre essas coisas todas, entendeu? O governo estava querendo apoiar, mas obviamente mais uma vez mudou o governo. A gente com tudo pronto, vinha gente do Uruguai para cá para fazer isso, entendeu? Então várias vezes a gente esteve no ponto de ir organizando coisas que estava na cara de todo mundo o bem que ia fazer e que não iam custar tanta coisa assim, gente, sabe? Não é que a gente faça projetos de bilhões, não é isso. Porque todo mundo entra com a cara e a coragem querendo ajudar. O bem que vai fazer é muito maior. O bem que vai fazer é muito maior. Se movimenta uma cidade que não tem movimento. Atualmente, qual é o movimento que tem em Brasília? Os teatros fechados. Vamos chegar nesse ponto. Antes, eu quero que a senhora fale um pouco sobre o Seminário Internacional de Dança, que foi realizado por 29 anos. A 30ª edição seria em 2020, teve a pandemia, e agora está já já está com o projeto armado, falta a questão do patrocínio. Falta ajuda. Mas vamos falar um pouco dessa história de 30 anos. O seminário é uma ideia que eu tive da minha experiência internacional, né, de ter trabalhado em várias companhias, ter sido membro de júri de concursos internacionais e tal, não sei o quê, entendeu? De ajudar o bailarino brasileiro não só a se aperfeiçoar aqui, como mostrar no exterior que nós temos talentos e dar a ele uma chance de ir para o exterior. Por isso o seminário. Eu podia fazer festival, conseguiria com muito mais facilidade patrocínio, né, do que uma coisa que é didática, acadêmica. Sim. Né? Porque nós temos bons professores no Brasil, mas nenhuma escola oficial brasileira oferece tudo o que ela deveria oferecer. Por exemplo, em 98 eu montei Gisele, o seminário, oitavo, nono seminário. Gisele, um balé em 2 atos, com orquestra. Trouxe o maior especialista em repertório russo, era um russo, repertório mundial, tradicional, era um russo do Bolshoi, Pribilov. O que ele trabalhou com as meninas do seminário que dançaram? As que vieram para cá aprender. A origem literária do balé, parece besteira, mas cada pose, cada coisa era trabalhado. Você imagina a riqueza intelectual dessas bailarinas que participaram disso e que vão levar esse conhecimento adiante? Por exemplo, Evandra Martins fez o seminário, ganhou um contrato com uma companhia belga que viajava pela Europa. Acabou o contrato, era um contrato de 1 ano. Ela fez um seminário outra vez, ganhou uma bolsa para Paris. Eu já tinha morado em Paris, tinha onde botar ela hospedada em casa de amigos. Ela deslanchou. Né? É professora no centro de dança europeu, né? Hoje em dia, e trabalha até com bailarinos da Ópera de Paris e tudo isso. E todo ano ela vem a Brasília dar aos brasileiros o que ela aprendeu lá. Perfeito. E levando alguns para fazerem a carreira que ela fez. Nós dávamos, por exemplo, aula de interpretação teatral com um professor de teatro. Porque isso é importante para quem faz um balé clássico. Claro. E qualquer tipo de balé. Vai fazer ópera, você também, né? É a mesma coisa, você tem que ter esse conhecimento.
Então a gente tinha aula de tudo, de repertório, de todas essas matérias que você nunca vê por aí. E, por exemplo, uma das coisas que eu achava mais importantes, participação de uma orquestra. Os bailarinos raramente, e no Brasil menos ainda, têm a felicidade de dançar com orquestra. No Teatro Municipal podem dançar com orquestra, tem orquestra lá. Mas nos outros lugares, eles podem estudar com o melhor professor do mundo aqui e eles não vão ter. E é super importante. Então, toda a parte musical, eu sou muito severa na aula com isso. Eu faço pausa no meio dos exercícios para eles aprenderem a ouvir, aprenderem a se segurar e não fazer as coisas atabalhoadamente. Entendeu? Então, todo esse tipo de matérias vinha, de metodologia, vinha tudo junto. Né? Dança de caráter, como você diz, até frevo. Dança do ventre. Sim. Uma porção de coisas assim, tango. Uma porção de coisas, samba, uma porção de coisas, dança de salão, capoeira, sabe? De tudo. Para você ter uma visão maior. Você não pode ser maravilhoso em tudo, mas você pode ter uma noção daquilo. Com isso você sabe valorizar. Se você pega um seminário desse, você pega aula de hip hop, você não vai fazer isso. Sim. Entendeu? E você vai mostrar para os bailarinos aquela coisa que eu falei. O que é melhor, uma secretária que só fala português ou que fala português, alemão e inglês? É a mesma coisa. Quanto mais você souber, não só dentro da sua profissão, mas das correlatas e do mundo em geral. Mas você tem que dizer, a principal coisa é você dar essa possibilidade acadêmica aqui, mas dá a chance deles conhecerem outros mundos, desenvolverem seus talentos, né? E terem seus talentos reconhecidos, né? Então, por isso eu já mandei mais de 1000 para fora, né? Desde com bolsa de estudo para uma escola, uma universidade, até para pós-graduação e doutorado, já teve, entendeu? Ou para trabalhar numa companhia, começar uma vida para... E ver se é isso mesmo que você quer, ou se prefere, alguns voltaram para o Brasil e fizeram carreira no Brasil. Nada contra, entendeu? Claro. Mas eu acho que quanto mais você abre os seus horizontes, mais você tem a oferecer. O Teatro Nacional, agora falando dele, o Teatro Nacional casa um pouco de sua e de Cláudio Santoro, hoje fechado desde 2014. Fala. Você imagina para mim que o teatro tem o nome do Cláudio. É muito triste. Grandes teatros foram feitos por necessidades culturais do povo. Eu até assisti esses dias um documentário sobre... Eu sabia disso, né? Eu dei um documentário sobre a construção da Ópera de Paris. Eles fizeram uma grande avenida e na frente derrubaram prédios, edifícios que tinham lá, para que você entrasse na Avenida da Ópera e como a Cinelândia no Rio de Janeiro com relação ao municipal. Você está no princípio da Cinelândia, lá no fundo você vê a grande casa de espetáculos. Foi a mesma coisa que foi planejada para Brasília. Não foi feita como deveria ser, né? Mas foi planejada para Brasília. Então, para Brasília para quê? Para elite? Não, de jeito nenhum. Primeiro que tudo, que nem sempre a elite é aquela que a gente diz que é elite. Ela pode ser elite aqui e não ser elite aqui. Um teatro como esse foi feito para o povo. Para o povo ter conhecimento do que existe culturalmente no mundo. Um exemplo. Um dos projetos de Santoro, que eu acho importantíssimo, ele achava que o museu em Brasília, obviamente, não pode ter os quadros que o Louvre de Paris tem. Mas você não precisa ter o original. Você pode ter reproduções de alta categoria e levar as escolas a visitar, desde uma arte africana até Picasso. De graça. Fizeram isso em Manaus por causa dele.
Não sei se você conhece o Liceu Cláudio Santoro, que tem, entre outras coisas, escola de pintura, e tem todo o museu dentro dele, com pinturas que vão desde a arte africana até Picasso. Quem está estudando pintura é ensinado, mas ele está vendo. E o povo tem que ter acesso a isso. Porque senão a formação cultural dele vai estar sempre desfigurada. Isso tudo, para mim, é uma responsabilidade governamental. E quem não faz é criminoso. Porque está privando o povo de uma das coisas mais importantes do mundo, que é a educação e cultura. Um povo educado e culturalmente bem preparado é um povo feliz e é um povo que faz grandes coisas. E nós, principalmente atualmente, estamos, né, com muita dificuldade disso, né? Não tendo teatro e não tendo outros lugares também que você poderia fazer alguma coisa, né? Como eu disse, museu e coisas assim, né? Infelizmente, Brasília ainda não entendeu o que é ser uma grande capital. Porque uma grande capital tem que ser como Berlim, como Paris, como Londres. Tem que ter tudo para poder oferecer para o povo, para depois exigir desse mesmo povo que ele seja digno de ser habitante desse país, seja digno de uma Maria Elizabeth. Se ele não tem oportunidade de formação, a ideia, como eu te disse, a ideia acadêmica por causa disso, é de dar o máximo possível para o povo brasileiro uma formação digna, que ele, quando ele se diz bailarino, coreógrafo, não sei o quê, que ele tenha um passado, que ele tenha uma formação, que ele tenha aonde se apoiar. Eu vou como júri 3 vezes Moscou, Varna 3 vezes, Osaka, Montevidéu, Paris e outros pela França, afora, né? Afinal, eu não fui primeira bailarina do Municipal. Fui mestre de balé, diferente. Eu comecei a trabalhar como professora muito cedo e logo me descobriram e me botaram para dar aula em companhias, mesmo no exterior. E quando eu dava as aulas em companhias, fazia tanto sucesso que acabava me chamando para outras coisas. Fazer coreografia, ou então ir para júri de concurso, ou trabalhar em outra companhia, outra coisa. Assim. Exatamente porque eu tinha esse quadro múltiplo. Coisa de fazer isso com esses bailarinos todos era abrir uma carreira internacional para eles, mas uma carreira internacional para gente que sabe o que está fazendo. Isso faz parte do seminário. Não é só a parte acadêmica que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar toda essa parte emocional dos bailarinos, dos alunos que vão trabalhar, sabe, deles terem respeito pelo trabalho deles, respeito pelos outros que fazem, mas não serem lamber bota de ninguém. Entendeu? Quando vem trabalhar comigo, eu não aceito. Eu prefiro perder dinheiro. Eu só aceito aquela que divide o amor da dança comigo. Sim. Que eu estou na sala de aula e digo: minha filha, você quer morrer? Eu vou te dar uma surra. Estica essa perna. E ela diz, sabe? Eu digo: é a mãe da dança aqui, mãe de vocês, que ama vocês. Por isso zanga. Como a mãe da gente zanga com a gente. Sim. É a mesma coisa. E como assim, se teve alguma dificuldade a mais por ser mulher, como é o ser mulher nesse mundo de fazer coisas? Olha, vou te contar uma coisa aqui interessantíssima. Eu tive 3 irmãos homens, um mais velho, 2 menores. Eu apanhava do mais velho e batia nos menores. Mamãe chorava de tristeza, que ela queria que eu fizesse as unhas, andasse maquiada, cabelo bonito. Eu não queria saber disso. Eu queria subir no muro, saltar lá de cima mais do que todos os outros. Minha avó tinha uma casa em São Conrado, na época que não tinha quase morando lá,
empregado e o pessoal que ia lá, tudo da rocinha. Eu jogava futebol no gol com eles, bolinha de gude, o diabo a quatro. Ia nadar na praia, entendeu? Quer dizer, sempre era, aqui pega o cavalo em pelo e sai andando pelo de cavalo e tal, não sei o quê. Foi a melhor escola que eu tive, entendeu? Porque nunca me deixei ser dominada por ninguém. Nunca. Eu respeito terrivelmente a opinião pública, a opinião da pessoa que tem o que dizer para mim que é importante. Eu abaixo a cabeça. Por isso, era adorada pela Eugênia Fedorova e por isso, ainda aluna, já fazia coisas que eu fazia. Montava coreografia para escolas de dança. Entendeu? Ainda era aluna. Meu último ano da escola de dança era a Berta Rosanova, que era a primeira bailarina do teatro, que era a minha professora. Ela abriu uma escola ao lado do teatro e me chamou para ser professora da escola dela. Eu nem formada era. Porque eu me interessava por história da dança, eu me interessava por estética, eu me interessava por tudo. Né? Então, com essa coisa assim, essa força que eu tinha, a minha primeira professora também disse para mim, quando eu fiz exame para o Teatro Municipal: não se admire se você não passar, porque, sabe, bailarina exige um certo tipo de físico que você não tem. Eu só pensei, me espera. No dia seguinte, quem passou? Improvisando. Arrasei improvisando, que era... Meu pai brincava comigo assim, contava uma história, uma música e dizia, agora conta a história dançando. Entendeu? Então, graças a Deus, num certo sentido, eu tive... Talvez se eu fosse criada só com mulher, mas as mulheres da minha vida, da minha família, são muito fortes. Você ouviu falar em Carmen Portinho? Uma das maiores feministas do século passado. Em 2019 foi ano Santoro e foi ano Carmen Portinho. Ela foi quem criou a Escola de Desenho Industrial da Universidade do Rio de Janeiro e por causa dela, terceira engenheira formada no Brasil, mulher, e por causa dela, sei quem era, diretora do Museu de Arte Moderna do Rio, que ajudou a construir. Ela, sei quem era, a universidade declarou ano Carmen Portinho, eu fui lá, inclusive, para falar dela e tudo. Você imagina a mulher forte que ela era. Minha avó, mãe do meu pai, pessoal todo de nobreza francesa, que veio para o Brasil com o Conde de. Pessoal, você sabe muito bem pela fulaninha. Sim. Casamento é arramado, né? Nunca é o casamento que você quer. E quiseram fazer o casamento dela, ela não queria. Ela disse, não, foi obrigada. Se recusou com o marido, nunca deitou com ele na cama. Naquela época, século XIX. Conheceu meu avô, alguns anos mais tarde, Cezedelo Correia, que criou o Tribunal de Contas da União, tem aqui em Brasília um prédio com o nome dele, lá no tribunal. Ele quis casar com ela, disse, eu sou católica, quando meu marido morrer. Ele esperou. Olha a força dessa mulher. Minha mãe, diretora da Câmara, nem era formada ainda quando fez concurso. Ficava lá, publicada. Quem passou, ela ia lá para os últimos números. Não passei. Aí papai, que estava namorando ela já, Luzia, não seja idiota, começa a ler do primeiro até o fim. Era o terceiro, quinta. Entendeu? Como funcionária da Câmara, ela se formou em Direito, se formou na primeira turma de jornalismo da Faculdade Nacional de Filosofia, passou a diretora, organizou toda a parte interna da Câmara, que cuidava dos deputados, dos discursos, toda aquela parte e tal, não sei o que, não sei o que. E veio para Brasília em 57. 57, foi obrigado, tal história. Entendeu? Então, não sei, talvez seja uma coisa familiar. Minha mãe dela também era uma pessoa que veio da Bolívia em lombo de burra, né? Também era uma pessoa que tinha livros maravilhosos, lia e dividia com a gente essas coisas, entendeu?
Então eram mulheres que liam muito, mas que eram muito fortes. Nunca eram aquela coisa, a mulher só serve para ter filho, mulher só serve para trabalhar na cozinha, mulher só serve para limpar. De jeito nenhum. Aqui em casa sempre foi dividido. Eu moro com meu filho, mas a gente divide. Eu faço uma coisa, ele faz outra. Sabe, ele gosta de cozinhar, eu gosto de lavar louça, ele lava louça também, cozinhar não, ele esquece que eu não vou ver. Né? Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente mostra também no seminário, entendeu? Sim. Toda essa ideia de que a mulher, ela tem um lugar importante tanto quanto o homem. E é incrível que a senhora segue se reinventando, deu aula online durante a pandemia, ainda tem o projeto do seminário para acontecer. Porque o projeto do seminário, para mim, sabe, é a missão de vida. Sim. Sabe? Eu, quando penso em tanta gente de talento, que nesses 2 anos que a gente que não pôde ir para o exterior, aliás, no virtual eu mandei gente para fora também. O problema é que muitas vezes eles ganhavam a bolsa, mas o país não deixava entrar. Estava limitado o brasileiro, aquela coisa. Mas, porque eu acho muito importante você sair do seu conforto, ficar num lugar que todo mundo acha você maravilhoso, e no país que você sabe tudo como está na sua casa, em todos os lugares, e de repente você vai ir para um outro lugar e que as expectativas são outras e você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Estou com soluço, né? Sem problema. Me dá um susto. Né? Então, para mim, e por isso eu não faço só esse evento, não. É importante, por exemplo, eu falei para você da feira do hip hop. Nós temos o Festival de Hip Hop do Cerrado. Qual é a ideia do Festival de Hip Hop do Cerrado? Dar ao pessoal da periferia um palco decente, como se dá para os grandes artistas. Então a gente dá um pouco para eles decente as condições deles se apresentarem e apresentarem para grande público. Não ficar só no meinho deles, entendeu? Para poder destacar as coisas. O meu filho trabalha com gente de Porto Velho. Vem para cá. Outra coisa, o Gente com a Gente. É um projeto que eu tenho exatamente por pessoas com deficiência física, coisas assim. Cadeirantes, eu já botei menina de maca no palco, que só mexia as mãos. A felicidade dela, a luz caindo, e ela, junto com as cadeirantes, entendeu? A dança é para todos. Na época, a Globo veio me entrevistar por causa disso, quando o Globo News repetindo a dança para todos. Entendeu? Então, eu faço capoeira para idosos, para os jovens também, entendeu? Faço coisas para FUNAI, uma porção de coisas, de eventos, né? Dia Internacional da Dança, da Unesco, tudo bem. Mas eventos palco livre, na época de seminário, que eu monto em frente ao Conjunto Nacional, e o pessoal que veio para o seminário vai lá se apresentar, e tudo de graça, o pessoal em volta, entendeu? Então é super importante todos esses eventos, entendeu? Na época de Natal, botar grupos de matalinos cantando pela cidade, entendeu? Botar gorro de Natal em cima dos... Você nunca viu, não? Gorro de Papai Noel? Sim. Em cima de telefone público? Sim. Tantos projetos, né? Pois é. Brasília só tem a lhe agradecer. O Brasil tem a lhe agradecer. Imagine. Muito. Muito obrigada. E a gente manda coisa do seminário também. Já mandei professores de seminário para o Amazonas, para o Pará, para o São Paulo, para o Rio. Sim. E a gente oferece bolsas para o seminário, para os grandes concursos, festivais em São Paulo, em todo o país, né? Sim. E eles fazem um festival deles, oferecem as bolsas do seminário, e a gente oferece aqui bolsa para o evento deles, para ver esse intercâmbio, esse conhecimento, entendeu? Sim. Eu já trouxe a professora Breta também para o seminário, entendeu? Que era do Harlem, trazer para levar a gente daqui. Então o tempo todo buscando ampliação de horizontes. O negócio é abrir o horizonte,
e deixar o pessoal dividir o prazer da arte, da cultura, no mundo inteiro. Né? Cada um tem o seu jeito, cada um vai se sentir melhor nesse ou naquele lugar, mas a ideia é abrir o máximo para todos eles. Um mundo melhor seria muito assim. melhor. E graças a Deus isso tem acontecido comigo, porque o pessoal que trabalha comigo são muito exigentes com a ferramenta. Eu sou realmente brava, porque eu exijo dedicação. Entendeu? Então, se o aluno é só se exibir, quer brincar e tudo, não pode trabalhar comigo, não. Desde que comece, 2 mãozinhas na barra, com 10 anos de idade, 9, 8, que for. Eu exijo concentração, amor, dedicação naquilo. Não interessa para mim se o aluno foi privilegiado. Se Deus deu a ele todas as condições. Eu tive um aluno que depois foi para os Estados Unidos e dizia: tia Gia, você bota defunto dançando. Porque eu dou a mesma atenção para aquele aluno que tem tudo, eu dou para aquele que tem dificuldade. Então eu consigo muitas vezes botar meninas que ninguém ia pegar dançando em companhias estrangeiras. Porque elas acabam tendo alguma coisa diferente. E com a dedicação você consegue, da mesma maneira que eu com dedicação consegui fazer o que eu faço. Não é? Não fui privilegiada. Eu tive tétano quando era criança, fiquei paralítica da cintura para baixo. Primeira vez que eu botei uma perna na barra, as lágrimas desciam de tanta dor. Musculatura, o tétano mata por encolhimento dos músculos, né? Até encolher o coração. Então, se você ama, é o mais importante. Faça na vida aquilo que você ama. A vida já é muito dura para você fazer o que não gosta, não é? Verdade, verdade. Gisele, muito obrigada por essa entrevista, Desculpa, por essa conversa. O tempo todo. Eu achei ótimo, eu estou maravilhada com tudo isso, muitas histórias, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua arte, pela sua vida, pelo seu protagonismo, por tudo. A gente agradece demais. Brasília tinha que lhe render todas as homenagens. Nós estamos aqui para isso, para dar luz a seu nome. E, enfim, eu acho maravilhoso isso que você está fazendo. Parabéns. Que inspire muitas meninas. Sabe, você pegar uma figura famosa e tal, assim, famosa que não é artista, entendeu? Mas que é conhecida da gente. E dar isso aqui é para criança, não é? É para criança. É para falar de uma princesa. É o que falta tanto para criança. Uma princesa real, não uma princesa. É o que falta tanto para as crianças hoje em dia, sabe? Essas coisas da história que sejam dadas de uma maneira rápida, inteligente. Esse livro é bilíngue, porque nós apresentamos, então aqui está em português e aqui em espanhol. Ah, que maravilha! Porque nós apresentamos, nós levamos também a festivais na América Latina. Fantástico! Então puxa, a peça... Você sabe lá o que é isso? O aluno poder já de cara começar, como era de se esperar, apenas chegou o trono. Quem tem curiosidade, né? Sim. Puxa, maravilhoso. Nós levamos porque a peça se chama Elizabeth Tudo Pode, e aí na América Latina ela é Isabel Todo Lo Puede. Aí nós apresentamos em espanhol lá. Parabéns. Quer isso pra mim? É, claro. Tem uma dedicatória aqui. Gosto muito da Luciana. Menina muito talentosa. Sim, né? Sim. De uma família também como a sua, de artistas. Pois é. E a tal história. O pessoal deve muitas vezes dizer porque eu trago muito professor de fora. Não tantos aqui do Brasil, mas a tal história do Brasil está aqui na mão de vocês. Sim. Não é? Sim. Eu boto alguns e tudo. A gente aqui em Brasília teria que... Eu já disse isso pelo Brasil inteiro. Para os brasileiros que eu trago de fora para cá e que eu conheço. Eu digo, gente, se a gente não se unir, a dança acaba. Sim. A arte acaba. A arte acaba, mas na nossa... A dança é das mais frágeis. A gata borralheira. As orquestras... O teatro já é e a dança também. Entendeu? A gente tem que se unir, deixar de besteirinha
E um, sabe, não se preocupar com o que vai ganhar, se preocupar com o que você vai estar dando. Claro. Entendeu? Que com isso, assim, é como eu digo, eu acho que se a gente ficar trocando figurinha... Claro, perfeito. A arte vai andar muito mais, a educação vai andar muito mais. Sim. Né? Não é só fazer aquela coisa e ficar preso dentro daquilo. Eu procuro de trazer gente, né? Aqui de Brasília eu trago, por exemplo, todo o pessoal de capoeira. Sim. Mas já trouxe de fora também. Claro. Entendeu? Quando você tem a parceria com algum lugar, então você traz também de fora. Uhum. Mas então, vamos ver se a gente troca figurinha. Vamos sim.